Olá, queridos irmãos de Rondônia, é um prazer grande me dirigir a vocês. Nós vamos estudar hoje sobre espiritualidade e saúde. Eu gostaria de começar perguntando a você que está me assistindo. Você acha que existe alguma relação entre hábitos saudáveis e espiritualidade? Será que a prática de exercícios físicos, uma boa alimentação, repouso, luz solar suficiente, entre outras coisas, influencia também na sua relação com Deus? Fique comigo agora pelos próximos minutos e vamos descobrir o que a Bíblia e o Espírito de Profecia falam a respeito. Gostaria de começar lembrando a você o exemplo que a Bíblia traz de como o pecado entrou na Terra. Lembre-se que foi através de uma tentação do apetite. Eva foi tentada pela serpente a fazer uso de uma alimentação que Deus havia proibido. E dessa forma, o pecado entrou no mundo. Anos depois, Jesus venceu Satanás no deserto, através também do apetite. A tentação do apetite foi vencida por Jesus. E aquela foi a primeira das tentações que Jesus teve no deserto durante aqueles 40 dias em jejum. Sabe, a alimentação é um tema recorrente na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e nós podemos notar que a alimentação tem uma importância tremenda na nação de Israel, por exemplo, em seu período de formação. Nesse momento, quando Moisés liderou o povo e, através do poder de Deus e da ação direta do Senhor, Moisés recebeu uma série de instruções. Havia muitas instruções relacionadas à saúde, saúde pública e também hábitos de saúde individuais. Nós vemos, portanto, que o tema da saúde na Bíblia é recorrente. Ele aparece no Antigo Testamento e também aparece no Novo Testamento. Nós vemos lá em João, por exemplo, terceira epístola de João, verso 2, que diz que João deseja que a pessoa a quem a carta está sendo direcionada tenha boa saúde, assim como a alma dele é próspera. Portanto, saúde é um tema que está em toda a Bíblia. Como a mensagem bíblica mostra que a reforma de saúde está presente em toda a Bíblia, não seria diferente no livro de Apocalipse. De forma indireta, nós conseguimos ver a importância da mensagem de saúde para o tempo do fim. Ellen White diz o seguinte: a reforma de saúde está tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Em 10 de dezembro de 1871, Ellen White teve uma visão, não foi a primeira sobre saúde, foi mais uma visão na qual ela ouvia e via instruções, ela recebeu instruções mostrando que deveríamos dar mais importância à mensagem de saúde, porque ela estava diretamente relacionada com a terceira mensagem angélica. E então você deve estar se perguntando, e o que diz a terceira mensagem angélica? Então me permita ler agora a minha Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 9. Falando da terceira mensagem angélica, a Bíblia diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Bom, ao falar dessa passagem, Ellen White comenta que a terceira mensagem angélica está totalmente ligada à reforma de saúde, e que a reforma de saúde é um requisito para que a terceira mensagem angélica seja cumprida. A pergunta inevitável é, ora, como que a mensagem de saúde, a reforma de saúde, está ligada à terceira mensagem angélica? Bom, nós vemos que a mensagem do anjo, aqui no texto que lemos, é que nós estejamos preparados para não sermos envolvidos no engano da grande besta do final dos tempos. Então, ele diz que
ele orienta para que as pessoas tenham cuidado e não adorem a besta e não recebam a sua imagem. Como que isso é possível? A mensagem e a reforma de saúde prepara o povo de Deus no tempo do fim para que eles estejam prontos para resistir à força violenta, descomunal, como nunca houve na história, das tentações de Satanás, para que adoremos a besta e tenhamos a sua imagem. Então, a mensagem de saúde passa a ter uma importância não só para o nosso bem-estar, ela é um requisito para que nós estejamos espiritualmente fortes e então consigamos resistir no grande dia, na grande batalha final, quando todos aqueles que não estiverem seguindo estritamente a lei de Deus, as suas orientações, não estiverem em comunhão constante com o Senhor, receberão a marca da besta. Veja, um pouquinho mais à frente, nesse texto que eu li de Ellen White, ela ainda faz várias declarações relacionando a reforma de saúde à necessidade de preparação para não receber a imagem da besta. E nós vamos ler algumas dessas agora. Nós aprendemos aqui que a temperança é um requisito para resistirmos no grande dia, no momento final da história, e não recebermos a imagem da besta. A questão é, por que a reforma de saúde está ligada, então, a uma proteção espiritual para não receber a imagem da besta? Me permita ler alguns textos com você que respondem essa pergunta. Primeiro, nós vemos no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 69, uma declaração de Ellen White que diz o seguinte: os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação do apetite pervertido e da concupiscência das paixões, sem que transgrida a lei de Deus. Isso está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 69. Ellen White aqui está fazendo uma relação de causa e efeito. Ela está dizendo que é impossível você pecar contra as leis de saúde e não pecar contra as leis de Deus. Na verdade, a obediência à lei de Deus está também ligada à obediência às leis de saúde. Um pouquinho mais à frente, também em uma outra citação dela no livro Temperança, página 80, diz o seguinte: os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Preste bastante atenção no texto que eu li agora, porque ela faz uma relação direta entre a transgressão das leis de saúde, as transgressões das leis e das ordenanças do Senhor, principalmente os 10 mandamentos. Ela diz: os que violam as leis da saúde, a primeira coisa que vai acontecer, eles ficarão mentalmente cegos. E aqui está a razão porque é impossível você ser estritamente obediente à lei de Deus sem ser obediente às leis de saúde. Porque quando você descumpre as leis de saúde, de acordo com a profetisa do Senhor, sua mente vai ficar tão embotada que você vai ficar como se fosse um cego espiritual. Ela diz isso aqui, mentalmente cego. E alguém cego não pode ver o caminho para seguir os mandamentos de Deus. Então, de forma bem simples, mas muito contundente, Ellen White está dizendo que só é possível ser fiel aos mandamentos de Deus se você for fiel às leis de saúde. Portanto, fazer exercício físico é extremamente importante para manter uma vida saudável, e isso vai te dar uma série de benefícios, muitos benefícios. Mas não é por causa da saúde que você faz atividade física. Não apenas por causa disso. Não é por causa apenas de se manter saudável que você aprende e você sabe a importância de dormir cedo. Não é por causa apenas da saúde que você mantém sempre o costume de tomar sol, beber muita água, entre outras coisas. Nós temos 8 remédios e a gente segue esses 8 remédios não apenas porque a gente quer ser saudável. Isso é uma bênção que Deus nos dá,
mas o principal motivo é porque só tem uma maneira de estar lúcido o suficiente para guardar a lei de Deus. E essa é mantendo-se fiéis às leis de saúde também. Existe um outro texto de Ellen White que me chama sempre a atenção quando leio, pela mensagem tão profunda, simples, mas profunda. E esse texto está no livro Obreiros Evangélicos, página 348, que diz o seguinte: a abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é fruto da verdadeira religião. Note, quando a gente fala de saúde, a tendência é acharmos que não estamos falando de espiritualidade, nem tampouco de religião. Mas, na verdade, se você acredita nas mensagens de Ellen White, você acredita que ela foi uma profetisa, você deve perceber que ela deixa claro que a reforma de saúde é puramente religião, é fruto da verdadeira religião. Ela diz que a abstinência de todo alimento prejudicial é um ato religioso, porque existe uma relação tão grande entre saúde e espiritualidade que quando você se torna temperante, você está sendo espiritual, você está promovendo a sua espiritualidade, porque está permitindo que Deus fale ao seu coração, à sua mente, de forma digital. Sabe, existe um outro texto de Ellen White também que diz assim, no livro Temperança, página 13, Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite, e este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Esse é um texto que a gente tem que ler mais de uma vez. Sabe, eu sempre pensei que o maior poder que Satanás tinha sobre o ser humano era o poder, quem sabe, da sensualidade, talvez dos prazeres, o hedonismo, a busca pelo prazer. E eu pensava que antes o maior recurso que Satanás tinha para tentar o ser humano era isso. No entanto, o texto que eu li agora mostra que esse não é o maior poder, apesar de ser um poder grandioso. O maior poder de Satanás não é perseguir aqueles que são fiéis a Deus, apesar de que ele vai fazer isso até o dia da volta de Jesus. Mas aqui o texto mostra, nesse texto que a gente acabou de ler, que o maior poder, o mais forte, diz ela, o mais forte poder sobre o homem, sobre a raça humana, exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Se você for fiel ao Senhor, no que diz respeito à temperança, ao modo como você come, mas não só isso, ao equilíbrio em todas as coisas, você vai estar impedindo Satanás de exercer sobre você o maior poder que ele tem sobre aqueles que caem na tentação do apetite pervertido. Portanto, fica o convite para que você perceba quais são as coisas que você está fazendo que estão contrárias aos regulamentos, quem sabe contrárias às informações e às orientações de saúde que nós temos. A grande pergunta que fica então é: como eu consigo fazer as mudanças necessárias para alcançar o sonho de Deus, o ideal de Deus para a minha vida, para ser uma pessoa temperante e passar a ouvir em digital a voz do Espírito Santo? Eu vou dar agora algumas dicas para você de como fazer as mudanças necessárias para que você seja uma pessoa saudável e com uma forte espiritualidade e você resista ao maior poder que Satanás tem sobre a raça humana. Primeira coisa que você precisa fazer: estude sobre o assunto. Leia as coisas que já foram escritas sobre isso. Estude as orientações de saúde que estão na Bíblia.
E estude também as orientações de saúde que estão no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White. Ela tem vários livros escritos sobre o assunto. Você pode começar, por exemplo, por um livro fantástico chamado Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar, entre outros. Os materiais estão aí e existem muitos autores adventistas que também escrevem sobre o assunto e mesmo de fora da igreja, e você pode ler e aprender, e a primeira coisa a ser feita para quem quer mudar um hábito é estudar sobre o novo hábito. Então, por isso, o primeiro apelo que eu faço para você, passe a se interessar por esse assunto. A segunda coisa que você deveria fazer é lembrar que qualquer mudança exige senso de urgência. Se você decidir fazer mudanças em sua vida, se, por exemplo, ouvindo essa mensagem, você percebeu que precisa sair do sedentarismo e resolveu que agora você vai fazer atividade física, se você marcar o início dessa atividade para a semana que vem, você está enganando a si mesmo. Porque toda decisão cujo ponto inicial de mudança está no futuro é uma decisão mentirosa e evasiva. Você está jogando para o futuro uma coisa que você não quer mudar de verdade. Por isso você está deixando num lugar onde você não está, que é o futuro. E aí, quando chegar no futuro, você vai dar uma desculpa para jogar um pouquinho mais para o futuro. Por isso, qualquer mudança que nós desejemos fazer em nossa vida, qualquer mudança de hábito ou qualquer mudança em qualquer área da vida, precisa de uma coisa chamada senso de urgência. Decidir mudar e começar a mudança hoje. Então, você que está me ouvindo, se você deseja mudar, por exemplo, um estilo de vida sedentário para um estilo de vida ativo, você precisa colocar o tênis e ir caminhar hoje à noite. Ou quem sabe amanhã de manhã. Mas hoje você já tem que separar seu tênis. Alguma coisa tem que ser feita agora para que a mudança seja real. Olha, pastor, eu tenho um sonho de mudar meu regime alimentar. Quem sabe começar a deixar o excesso de carne, quem sabe passar a comer menos coisas industrializadas. Então, o que você vai fazer agora para decidir, para mudar de verdade? Então, você já tem que pensar, eu tenho que ir no supermercado e eu tenho que mudar a minha lista de compras. Então, assim que terminar esse sermão, ou à noite hoje, você já faz uma lista de compras nova. Você precisa fazer alguma coisa agora para que a mudança aconteça de verdade. Se você ouvir essas orientações e você pensar, eu vou mudar, quem sabe a partir do mês que vem, porque esse mês tem uma festa e nas festas a gente não consegue manter a temperança, isso nunca vai acontecer. Satanás vai tentar você até o dia que você olhe para trás e você já esteja recebendo em seu corpo os resultados de hábitos que destruíram sua saúde. O senso de urgência é fazer o que é preciso, fazer as mudanças necessárias agora, nesse exato momento. Uma pergunta: você aceita fazer as mudanças que precisa nesse momento? Você que está me ouvindo, vamos fazer algo a respeito e vamos fazer agora? Então, se você aceita fazer as mudanças necessárias no seu regime alimentar, reformar sua saúde, eu quero pedir a você que está sentado aí agora me ouvindo, levanta a tua mão da onde você está. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não tem como você sair agora, né, e ir para casa fazer uma comida saudável. E como hoje é sábado, também não tem como você sair correndo por aí. Então levanta a sua mão e mostra que você está disposto a fazer a mudança. Pode levantar. Isso. Vai lá. Agora pode abaixar a mão. Esse movimento já te ajudou. Porque você fez algo na direção da mudança. Precisa fazer mais, claro. Então, já vai pensando como vai ser sua noite hoje. Tinha um rodízio marcado. O que você vai fazer a respeito? Quanto você vai comer? Bom, hoje no almoço, qual vai ser a sua maneira de colocar o prato? Como você vai comer? Primeiro a salada, vai comer bastante salada? Já pensa nas mudanças que você vai fazer. Uma outra coisa importante sobre as orientações e as dicas para que a mudança aconteça
Sabe, as mudanças são paulatinas, a reforma de saúde é progressiva. Então você precisa ir mudando um pouco a cada dia. Talvez você tenha dificuldades para mudar tudo de vez. Então, faça um plano de mudança paulatino. Só tenha cuidado para não jogar muito para frente mudanças que são extremamente necessárias de serem feitas hoje. Existem mudanças que você pode fazer, por exemplo, daqui a 6 meses, mas tem coisas que não dá para deixar para amanhã. Se você usa, por exemplo, alimentos prejudiciais à saúde, você tem que deixar de forma brusca. Eu poderia citar vários aqui, mas você já deve ter noção de quais alimentos são os mais prejudiciais. Esses você deveria deixar logo e determinar que você não vai comer nunca mais, porque eles são estimulantes e eles vão impedir você de fazer as outras reformas. Outra coisa, se você é sedentário, essa é uma decisão que você precisa tomar para ontem. Você não pode usar a expressão a reforma de saúde é progressiva para jogar, por exemplo, lá para frente, quem sabe para o ano que vem, a sua mudança de uma vida sedentária para uma vida ativa. Isso precisa ser feito logo. Outras mudanças podem demorar um pouco mais de tempo, como, por exemplo, a mudança do regime cárneo para um regime vegetariano. Você precisa fazer isso com responsabilidade. O ideal seria que você aprendesse a comer coisas cruas primeiro e fosse deixando aos poucos. Algumas pessoas não têm dificuldade nenhuma de deixar de vez. Ótimo, desde que elas passem a comer as coisas saudáveis e aprendam a comer essas coisas, mesmo que inicialmente elas não gostem. Uma outra dica, talvez a mais importante de todas: peça a ajuda de Cristo. Você não mudará de hábitos tendo como opositor o inimigo de todos os homens, as potestades do mal, se você não tiver o poder de Cristo com você. Então, ore a Deus de forma sincera e diga: Senhor, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não tenho forças para fazer essas mudanças. Eu gosto de algumas coisas que me fazem mal e que impedem que eu tenha uma relação íntima contigo. Por favor, Senhor, me ajuda. Lembre-se, somente com o poder de Deus é possível fazer essas mudanças e, inclusive, afetar positivamente sua espiritualidade com elas. Então, o que você precisa fazer? Peça sempre a ajuda do Senhor. Falando disso, devo lembrar-lhe que o motivo ou os motivos pelos quais você faz as mudanças tem que ser os melhores, tem que ser os corretos. Algumas pessoas mudam os hábitos apenas para ter mais saúde. E o discurso da vida saudável hoje está talvez mais no mundo do que na igreja. As coisas relacionadas a uma vida fitness vendem muito. Existem muitas pessoas com a filosofia do veganismo por aí. Os motivos delas são bem diferentes dos nossos. É claro que uma vida sem nenhum derivado de carnes é maravilhosa, mas os nossos motivos não são iguais ao das outras pessoas. Nós mantemos essas práticas por um motivo religioso principalmente, e depois, claro, para ter uma boa saúde. Por último, devo aconselhar você a ter muito cuidado com uma palavrinha que sempre aparece quando as pessoas fazem a reforma de saúde com o espírito errado. Legalismo. Cuidado, porque a reforma de saúde não salva você. Quem salva você é Jesus Cristo. E depois que você é salvo por Jesus e você descobre o amor de Cristo, você decide fazer a reforma porque você quer sempre ouvir a voz dele em digital, você quer sempre ouvir as orientações claramente e você não quer perder a oportunidade de estar com ele para todo sempre. Mas você deve lembrar que a reforma de saúde não é a principal mensagem que temos. A principal mensagem que temos a anunciar ao mundo é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo salvou as pessoas e aqueles que aceitam através da sua morte e de sua ressurreição. E aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador podem então desfrutar a vida eterna. Sabe, essa é a grande mensagem que temos. E a reforma de saúde, ela existe para abrir portas para que essa mensagem chegue ao máximo de corações.
Não é porque você agora começou a reformar sua vida que você é melhor do que seu irmão. Pelo contrário, você tem uma obrigação de ajudá-lo também. Como? Primeiro, com o seu exemplo. E segundo, com o amor de Cristo em seu coração, para que, ao ajudar o irmão com suas dificuldades, inclusive alguns que estão debilitados em relação à saúde, você ganha a confiança dele e então você possa mostrar para ele a beleza do Evangelho. Portanto, muito cuidado, coloque a mensagem de saúde no devido lugar dela. A mensagem de saúde é o braço que abre as portas para a grande mensagem de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Eu gostaria de terminar citando um texto que está lá em Efésios 6:18. Diz assim: com toda oração e súplica, orando todo o tempo e para isso vigiando com perseverança. Lembre-se que as vitórias que você tem hoje não garantem as vitórias que você precisa ter amanhã. Então, você precisa perseverar na mudança, um dia de cada vez. Paulo diz, orando em todo tempo, e para isso, vigiando com perseverança, e com súplica por todos os santos. Veja como ele repete várias vezes, orando em todo tempo, por todos os santos, em todo momento, com perseverança, porque as vitórias que você tiver hoje sobre o apetite e sobre os hábitos que não são saudáveis, não garantem a vitória de amanhã. O segredo é ir mudando sempre e perseverar até a volta de Jesus. Isso não serve só para a reforma de saúde, mas para o estilo de vida que nós adotamos nessa terra. Meu desejo é que o Senhor te abençoe, para que você perceba a íntima relação que existe entre mudar a sua forma, os seus hábitos, seu estilo de vida e a sua espiritualidade. Será que esse é o momento? Ou será que Deus falou com você e esse é o momento de você dizer, Senhor, mudarei os meus hábitos e terei outro estilo de vida, porque eu entendi que apesar disso não me garantir a salvação, esse é um meio de me tornar mais íntimo daquele que me salvou e de fazer com que eu resista às tentações, inclusive, entre elas, a tentação de achar que o Senhor não está comigo e a tristeza aumentar, enfim, entre outras coisas. Eu queria convidar você agora a fazer um concerto com Deus e dizer, Senhor, o dia de mudar é agora e eu aceito fazer as mudanças que eu sei que precisa. Então, eu gostaria de convidar você a, quem sabe, tomar um papel, eu não sei se você tem caneta agora, e faz o seguinte, anota quais são as primeiras mudanças que você vai fazer. Se você não tiver papel na mão, se você não tiver como anotar agora, pensa pelo menos em uma coisa. Depois você pensa em mais. Uma coisa é muito difícil você esquecer. Eu não vou te pedir para fazer uma lista de 10 coisas, mas eu queria apelar para você que não saísse hoje da igreja sem anotar uma mudança que você precisa fazer, e aí você vai orar a Deus agora, pedindo ao Senhor para que te ajude a fazer essa única mudança, que te prepare para fazer todas as outras que são necessárias. Deus te abençoe, que você esteja preparado no grande dia de Deus, que você mude o seu estilo de vida e resista a todas as tentações do inimigo, para um dia, quando Jesus voltar, você ouvir, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.